Novo rico do futebol brasileiro, o Cruzeiro pode aplicar um chapéu no São Paulo e ficar com Luciano Vieto, atacante pedido por Luiz Ubeldia. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores sobre essa história e fala também sobre o vazamento da terceira nova camisa do Corinthians. Já Júnior Alonso se despediu do seu time na Rússia a caminho do Atlético. Falo também sobre a equipe do Ronaldo Fenômeno na Espanha. O Valladolid está de volta à primeira divisão por lá e ainda pode se sagrar campeão na última rodada. Para completar, PEC garantindo dinheiro ao Vasco da Gama, Endrick homenageando palmeirenses em sua despedida, James Rodrigues deixando o São Paulo sem nem sequer ser notado. Tem também as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre outras. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Se inscreve no canal, ativa todas as notificações, se puder deixar seu like e comentar ao longo do vídeo, também agradeço, beleza? Bora contar também, ou vamos começar direto com um giro de notícias, e a primeira informação é sobre Thiago Alcântara, que passou a ser especulado nas últimas horas como possível novo reforço do Vasco, mas seus familiares postaram uma foto do Thiago curtindo férias numa praia na Espanha e um dos filhos dele usava a camisa do Flamengo, o outro filho usando uma camisa do Liverpool. Imagino que não seja um bom indício para os vascaínos. Já o Botafogo fez treino aberto para a torcida no Newton Santos. A ideia foi arrecadar mantimentos e dinheiro para ser revertido para o Rio Grande do Sul. E quero contar também que o Porto venceu o Sporting na final da Copa de Portugal. Vitória por 2-1 com muita emoção de dirigentes, torcedores e membros da comissão técnica do Porto. O Porto estava engasgado com o Sporting. Destacar também a ótima participação do atacante brasileiro Evanilson, que vai disputar a Copa América. Ele fez um gol e sofreu o pênalti que valeu o gol da vitória por 2-1 na prorrogação. Para completar o giro de notícias, o Southampton está de volta à primeira divisão do futebol inglês. Nesse domingo venceu o Leeds por 1-0 na grande disputa do playoff, aquela partida que acontece em Wembley, recheada de muita expectativa e com a passagem, o retorno à Premier League, que equivale à primeira divisão do futebol inglês. A estimativa é de que o Southampton tenha cerca de R$1 bilhão de receita a mais na próxima temporada. A saideira do giro de notícias, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, descartou a suspensão do rebaixamento na edição desse ano do Brasileiro. Ele disse também que o nosso campeonato deve terminar apenas em 8 de dezembro por conta do adiamento de 2 rodadas. Quero falar agora sobre James Rodrigues, que se despediu do São Paulo nas últimas horas sem fazer qualquer alarde, e pode ser o adeus definitivo. Existe a chance dele nem mais voltar ao tricolor. Só para você entender, James foi convocado para 2 amistosos da seleção colombiana, depois ele vai participar da Copa América. Até aí tudo bem, mas os atletas que foram chamados para a disputa dos amistosos e da Copa América se despedem dos clubes brasileiros apenas depois da rodada desse meio de semana. O São Paulo topou liberar o James antes, para que ele pudesse participar da preparação a partir dessa segunda-feira, e o James ainda fez um outro pedido para que ele pudesse ir ainda antes, para que pudesse visitar seus familiares. O Tricolor disse que não havia problema, o James está completamente fora dos planos, esteve liberado dos treinos desse final de semana, já embarcou a Colômbia, onde está nesse momento visitando os familiares, se apresenta na segunda-feira em Barranquilha para o início da preparação. Como ele joga os amistosos, joga a Copa América, e o São Paulo torce muito para que exista uma proposta de fora, a tendência é que ele nem retorne ao tricolor. Lá na Colômbia, especula-se que ele tem conversas avançadas com o time espanhol. O São Paulo adoraria que isso se transformasse em realidade. O contrato do James com o tricolor só se encerra em junho de 2025 e ele custa R$1,5 milhão por mês. Temporada atual do colombiano pelo São Paulo, 8 jogos, 1 gol, nenhuma assistência. São Paulo tem dívidas com o atleta e não o utiliza desde um jogo contra o Palmeiras, 0-0 Campeonato Brasileiro. Na oportunidade ele entrou nos 5 minutos finais da partida. Bora falar agora sobre Endrick. Esse se prepara para a despedida dele no Palmeiras de maneira completamente diferente da do James. Assim como o meio atacante colombiano, o Endrick integrará a seleção nos amistosos contra México e Estados Unidos, depois de disputar a Copa América e na sequência vai para o Real Madrid. Mas ele ainda joga uma partida antes contra o São Lourenço, Libertadores da América, na quinta-feira, no Allianz Parque, e ele preparou uma surpresa bem legal para os funcionários do Palmeiras.
O Endrick confeccionou e está pagando 300 camisas do Verdão, todas personalizadas, com um patch que contém o seu nome, uma foto dele e um autógrafo. Essas camisas vão ser distribuídas para funcionários do Palmeiras, na academia de futebol, no clube e também para jogadores. Foi uma forma que o Endrick encontrou para retribuir todo o carinho e apoio. Ele chegou até a dizer, abre aspas, foram muitas pessoas torcendo por mim e me ajudando no clube nesses anos todos, e queria deixar algo único, especial para essas pessoas, fecha aspas. Imagina se o Endrick, num futuro não tão distante, se torna, por exemplo, o melhor jogador do mundo, ou então leva a seleção a um título de Copa do Mundo, quanto essa camisa, autografada por ele e presenteada em edição limitada de 300, vai valer num futuro não tão distante. Só para arrematar, amistosos da seleção México e Estados Unidos, depois Copa América e na sequência tem Real Madrid. Bora falar agora sobre Gabriel Peck, que segue rendendo dinheiro ao Vasco da Gama. Quando o clube decidiu vendê-lo para o LA Galaxy, o Vasco colocou uma cláusula interessante. Cada gol do Peck pelo LA Galaxy garante $10 mil. Nesse final de semana, o LA Galaxy, o Los Angeles Galaxy ganhou do Houston Dynamo por 2-1 e o Peck marcou mais um gol, foi seu quarto, ou seja, $40 mil na conta, pouco mais de R$205 mil. Nem é uma grana astronômica, mas está combinado em contrato que o Vasco receberá até que o Peck complete 50 gols pelo seu novo clube. Isso equivaleria a $500 mil ou R$2,5 milhões. Aí dá para dizer que certamente é uma grana que ajuda. O Peck, que inicia a temporada oscilando entre titular e reserva, hoje é titular absoluto e peça importante no Los Angeles Galaxy, time que pertence ao David Beckham e joga a Major League Soccer. Só para completar, queria contar também que o Vasco venceu o Palmeiras e conquistou pela primeira vez em sua história a Copa Nike, principal torneio da categoria Sub-15. O gol foi marcado pelo Diego Minetti. Parabéns às categorias de base do Cruz Maltino. Bora falar agora sobre o time de Ronaldo Fenômeno, o único que sobrou. O Ronaldo, vocês sabem, tinha o Cruzeiro e o Valladolid. Ele vendeu o Cruzeiro para o Pedrinho BH e segue à frente do Valladolid, que nesse final de semana garantiu classificação para a primeira divisão do Campeonato Espanhol. O Valladolid estava jogando a segunda divisão, chegou a viver um momento complicado nessa temporada, mas com a vitória por 3-2 contra o time B do Villarreal, chegou a 72 pontos e não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado. Vale a lembrança de que na Espanha o primeiro e o segundo sobem direto, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto disputam um playoff. Falta apenas uma rodada, o Valladolid tem 72 pontos, o Leganés tem 71 e o Eibar tem 68. Se vencer na rodada final contra o Tenerife fora de casa, o Valladolid também assegura o título da segunda divisão. De lembrar que algumas semanas atrás, torcedores do Valladolid chegaram a protestar, pedindo a saída do Ronaldo Fenômeno à frente do clube. Não por coincidência, essa ressurreição, esse crescimento, essa volta por cima do Valladolid está muito associada a um brasileiro. É que algumas semanas atrás o Bruno Maziotti foi anunciado como novo gerente geral do Valladolid, numa função diferente das que ele já havia exercido no Corinthians, na seleção brasileira, no PSG, no Milan. Em geral ele trabalhava com a área de saúde. No Valladolid ele retorna ao clube para cuidar do departamento de futebol, para ser um gerente geral. E desde que ele assume o clube, apenas uma derrota no período e o time salta da nona para a primeira colocação. Então, esse acesso e a chance iminente de título estão muito associadas ao trabalho do Bruno Maziotti. Técnico é outro velho conhecido do futebol brasileiro, Paulo Pesolano, ex-comandante do Cruzeiro, que já esteve na mira de vários times também do futebol nacional. Será que agora, com a volta à primeira divisão, Ronaldo Fenômeno também vai vender o Valladolid? Essa especulação já havia existido há algum tempo atrás. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro. Júnior Alonso se despediu dos torcedores do Krasnodar nesse sábado por meio das redes sociais. O time dele venceu na partida final o Dynamo Moscou e ficou com o vice-campeonato. Isso porque o Zenit, que era o segundo colocado, também venceu na rodada. Então o Zenit pulou de segundo para primeiro, o Krasnodar pulou de terceiro para segundo e o Dynamo Moscou, que era o líder, acabou caindo para o terceiro lugar. O Júnior agradeceu os torcedores do Krasnodar, colocando um ponto final em sua história por lá. Apesar de ter mais um ano de contrato, a frase foi, abre aspas, obrigado por tudo, Krasnodar, fecha aspas. É que ele já tem um acordo com o Galo, que vai desembolsar 1.200.000 euros, ou 6.700.000 reais para aquisição do jogador em definitivo, atleta de 31 anos de idade, que desde que foi vendido ao Krasnodar chegou a atuar no Galo por empréstimo. Pedido do Gabriel Milito com a aprovação de toda a diretoria e também do torcedor atleticano. Existe a convicção de que a chegada do Júnior Alonso vai ajudar demais
num contexto de um segundo semestre ainda mais complicado. Segundo reforço do Galo pro restante do ano, o Bernard é outro reforço que chega depois de boa temporada. Ele foi campeão no Panathinaikos, vivendo, desde que se mudou para a Europa, o ano em que mais marcou gols e deu assistências. Os dois têm a mesma preparação a partir de agora, vão ganhar período de férias, devem se apresentar no Galo apenas na metade do mês de junho, só podem atuar a partir de 10 de julho. Bora falar agora sobre a terceira camisa do Corinthians. Um site especializado em uniformes por todo o mundo, o Foot Headlines, vazou que deve ser a terceira camisa do Corinthians. Ainda não há uma confirmação oficial nem na Nike, nem do Timão. Mas, a julgar pelo índice de acerto da Foot Headlines, dá para dizer que deve ser essa mesma camisa. Camisa completamente diferente daquelas que a gente está habituado. Ela é temática, assim como a 1 e a 2, sempre voltada para o antirracismo, mas a diferença está nas listras, na vertical e muito mais grossas do que tradicionalmente. Estou mostrando na tela para vocês para pedir a impressão de cada um de vocês. Usem o espaço para comentário para dizer o que vocês pensam a respeito dela. Curiosidade também em relação ao escudo da Nike, que aparece num formato ou num sentido diferente. Em vez de estar na horizontal, ele aparece na vertical. Confesso que achei essa parte bem esquisita. Não gostei muito da camisa, mas eu quero saber a opinião do torcedor corintiano. Você achou legal? Você gostou? Use o espaço para comentários e avalie. Só para completar sobre o Timão, o clima segue bastante quente politicamente. Augusto Melo cada vez mais sozinho dentro do Corinthians por conta de todos os episódios envolvendo a comissão da Vaidbet. Bora fechar o vídeo para falar sobre a chance de o Cruzeiro aplicar um chapéu no São Paulo pelo atacante Luciano Vietto, argentino que está de saída do Al-Qadiash, time da Arábia Saudita. A gente já havia contado para vocês ao longo da semana que o Vietto agrada ao São Paulo, especialmente porque o Luiz Zubeldia, com quem o Vietto trabalhou, tem enorme aprovação. Zubeldia disse que gostaria de contar com o Vietto e o São Paulo abriu conversas, mas, de acordo com o blog do São Paulo, um site que acompanha o Tricolor, o Cruzeiro entrou forte na parada. Alexandre Matos já sugeriu algo na casa de R$1.200.000 por mês entre salário, direitos de imagem e luvas, e isso deve fazer com que o Vietto escolha o Cruzeiro caso venha jogar no futebol brasileiro. O Tricolor alega que não tem hoje capacidade financeira de fazer um investimento desse tamanho. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, se o James Rodrigues sair, o São Paulo não consegue uma economia de R$1,5 milhão por mês? Sim, mas ninguém no São Paulo hoje tem a garantia de que o James vai embora. Desde fevereiro, São Paulo e James discutem a rescisão do contrato e diante da falta de propostas, o Tricolor não conseguiu abrir mão desse jogador que hoje é um encosto. Sendo assim, não dá para oferecer R$1.200.000 por mês para o Vietto, para igualar a proposta do Cruzeiro, correndo o risco de ter o James Rodrigues no segundo semestre, algo que tornaria a situação financeira ainda mais complicada. Só para completar, números do Vietto na temporada 2023-2024, lá na segunda divisão do futebol saudita. 15 partidas, 17 gols e mais 3 assistências. Atleta que foi revelado no Racing, passou pelo Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilha, Sporting e está na Arábia Saudita há bastante tempo. Disputou o Mundial de Clubes contra o Flamengo pelo Al Hilal, também teve no Al-Shabaab, até que acertou seu contrato para jogar no Al-Qadiash. E você, o que pensa sobre o Vietto? Sobre tudo que eu contei no vídeo, use espaço para comentário para opinar. Esquece de deixar like, se inscreva no canal também. Abraço, tchau!